Sim, que puder. Não se preocupe, não. Fica tranquila. Ah, boa tarde con todos. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la asistencia de cada uno de ustedes a este Seminario Internacional de Introducción a los Sistemas Dinámicos. En este momento vamos a comenzar con las palabras de apertura con el doctor César Enrique Torres Ledesma, director del área de cálculo fraccionario de la Universidad Nacional de Trujillo, con el cual vamos a tener sus primeras palabras de él para poder luego dar pase a la presentación de nuestros expositores, que desde ya agradecemos también la disposición de ellos para poder dar, digamos, este seminario por realizado, ¿no? El doctor César Torres, ¿puede dar sus palabras de apertura? Muy bien, muy buenas tardes con todos. Boa tarde con a gente de Brasil también que está acompañando. Eh, para nosotros es un placer poder recibir a todos ustedes y darle las gracias también por la oportunidad de tomarse un poco de su tiempo para poder participar de este curso introductorio a los sistemas dinámicos, ¿no? Este curso tuvo iniciativa en una conversación que tuvimos con el profesor Rafael Asmat, ¿no? Con la intención de poder activar el área de sistemas dinámicos acá en la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, este curso es, llamémoslo así, parte de un proyecto que tenemos para a futuro, ¿no? No solo trabajar en sistemas dinámicos de orden entero, sino también sistemas dinámicos de orden fraccionario. Y también quisiera agradecer yo la participación de los expertos en esta área, ¿no? El profesor Tiago Carvalho, la profesora Tatiana y el profesor Rafael Asmat, ¿no? Ellos son grandes investigadores conocidos a nivel internacional y su experiencia van a dejar plasmado en estos cursos que se va a realizar. Y bueno, esperemos que todos los presentes puedan aprovechar no solamente con el objetivo de obtener un certificado, sino con el objetivo de poder aprender y de poder difundir las matemáticas acá en el Perú, ya que necesitamos, ¿no? Necesitamos hacer investigación seria, necesitamos cada día aprender nuevas herramientas matemáticas para seguir creciendo, no solamente en investigación, sino también académicamente. Entonces, doy por iniciado esta primera sesión a cargo de la profesora Tatiana y se les agradece de antemano a todos por su participación. Gracias, Jesús. Muchas gracias, doctor César Enrique Torres Ledesma. A continuación vamos a dar la presentación a nuestra primera expositora, la doctora Tatiana, que va a hacer la presentación formal del doctor Rafael Marcel Matuceda. Bien. Gracias, Jesús. Bueno, como ya lo dijo el doctor César, ¿no? Agradecer a todos los participantes que se dan su tiempo de estar aquí, principalmente a los expositores, invitados internacionales, ¿no? Los grandes amigos, Tatiana y Chavo de Carvalho, ¿no? En esta primera aula que vamos a tener, comienza primero la doctora Tatiana y Miguel Rodríguez. Voy a hacer una presentación un poco así breve nada más para poder avanzar. Ella es actualmente profesora doctora en el Departamento de Ciencias de la Universidad Estadual Paulista en el campus de Bauru. Formación de ella ha sido en matemáticas con especialización, sistemas dinámicos simbólicos, ¿no? Esa es su línea de investigación. La doctora Tatiana se licenció en matemáticas en el año 2000, hizo su maestría en matemáticas en el año 2013 en la Universidad Estadual Paulista, eh, Julio Mequeta Filio, UNESPI, ¿no? El campus que estudié yo. Y posteriormente se doctoró en la Universidad de San Paulo, la USP, ¿no? En la área de ciencias, perdón, de sistemas dinámicos, ¿no? Entonces ella se dedica desde ese tiempo, ¿no? A la docencia, tanto docencia como investigación, y ha participado en distintos proyectos, así como publicaciones y actividades de difusión del conocimiento matemático.
también contribuye a la formación de estudiantes y jóvenes investigadores en esta teoría. Hoy tenemos el honor de tenerla como una de las participantes de este minicurso, quien va a abrir esta primeira apresentação. Tati, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação, pelo tempo que você está dedicando. Nós sabemos que vamos aproveitar suas aulas. Quando você quiser, pode começar. Oi, boa tarde. Meu nome é Tatiana, como o Rafael falou, o professor Rafael falou. Eu gostaria de agradecer as graças, muito agradecida, por esse convite, mas infelizmente eu não falo espanhol. Então vou procurar falar mais pausadamente para que vocês possam entender. E, ao mesmo tempo, eu me coloco à disposição para que vocês tirem as dúvidas, não fiquem com vergonha de perguntar, por favor. E, como eu falei para o professor Jesus, eu pretendo disponibilizar tudo isso que eu escrever hoje e também na próxima aula para vocês. Talvez eu passe essas notas ou para o inglês ou para o espanhol, com alguma ajuda aí de tecnologia, para ficar mais fácil também para vocês. É uma grande honra poder participar desse evento e gostaria de me colocar à disposição. O Rafael já sabe, mas eu gostaria de me colocar à disposição, né, para que a gente possamos fazer trabalhos futuros, porque a área de sistemas dinâmicos e a área de dinâmica fracionária, a área de dinâmica ergódica, é uma área que está em desenvolvimento e em expansão. E, na minha opinião, eu acho que é muito importante estarmos juntos, né? Porque ficamos mais fortes se juntos estivermos. Então, eu fico aqui à disposição de vocês. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Como eu disse, vocês talvez todos não estavam presentes. A internet aqui não é muito boa, então muito provavelmente eu terei que fechar minha câmera para que não aconteçam grandes saltos na internet. Então, talvez em algum momento a minha câmera fique desligada, né? Coube a mim fazer uma introdução à parte de sistemas dinâmicos e é um pouco difícil assim dizer quem foi o primeiro a trabalhar com a área de sistemas dinâmicos, porque é uma área muito rica. Alguns livros dizem que o primeiro a falar sobre sistemas dinâmicos foi o Poincaré, falando sobre mecânica celeste. É um pouco, talvez, inocente, não sei se essa palavra poderia falar também em espanhol, talvez dizer que foi o Poincaré, porque a ciência em si, ela não era somente qualificada em matemática. Antigamente, vamos dizer antigamente, nos séculos passados, até no início aí da humanidade, a matemática, como a física, a química, elas eram ciências gerais. Você não tinha uma formação específica em matemática. Então, antigamente, na época dos grandes pensadores, como Aristóteles, Galileu, Kepler, eles estudavam coisas gerais e não tinha internet, né? Então, eles tinham muito tempo para ficar observando, por exemplo, o céu, observando que alguns eventos ocorriam com certa regularidade. Por exemplo, quais eventos que ocorriam com certa regularidade, né? As fases da Lua, eles observavam que algumas luzes
elas não piscavam, essas luzes eram contínuas. Então, eles olhavam para o céu e gostariam de saber, será que aquela luz que eu vejo próxima à Lua, será que ela vai estar aqui daqui a alguns dias ou alguns meses? Então, eles gostariam de saber, o que acontecia com movimentos, né? Então, havia essa questão dos movimentos celestiais, que estão ligados ao céu, né? Ao cosmo, à movimentação de planetas, como também havia essa questão de você entender ou tentar prever será que no mês seguinte, ou será que na semana seguinte, será que a Lua, a movimentação da Lua, teria alguma influência sobre a chuva ou sobre a movimentação das marés? Então, essas questões são questões que estavam sempre no pensamento, na ideia dos pensadores de antigamente. Então, assim, eu vou dizer que a priori começou com Poincaré, com essa movimentação de planetas, mas não podemos esquecer que algumas coisas vieram um pouco antes. Eu vou fechar minha internet, que eu já estou começando a perceber. A minha internet não, meu vídeo, porque eu já estou começando a perceber que teremos problemas. Então vamos lá, vou continuar. Rafael, se houver algum problema, você manda aqui no meu WhatsApp. Então, Tudo bem. toda vez que dizemos movimento, né? Então, movimento, desde Newton, movimento seria uma variação entre o espaço e o tempo. Então, o Newton, ele tinha uma ideia sobre o comportamento, eu sei o comportamento de uma função, né? E aí eu saberia que próximo a um certo tempo, se eu me aproximar de um certo tempo, eu gostaria de saber como é que é a variação desse movimento, né? Mas o Newton não chamava isso de derivada. Quem chamava isso de derivada, então tem duas pessoas que se ligaram. O Newton estava interessado ao movimento e para ele era muito importante o movimento, mas ele chamava isso de fluxões. Eu não sei como seria esse nome em espanhol. Não sei se vocês também traduziram isso para fluxões. Eu não sei. Mas o Leibniz, ele trouxe uma ideia melhor em termos do que a gente conhece como derivada. Então, a ideia como é que é o comportamento da variação, né? Como é que a gente pensa na variação da inclinação da reta tangente em termos do comportamento de uma função? O Newton, pensando em velocidade, e essa variação depois virou um ds/dt, que virou um df/dt, que na verdade é a velocidade. Então, isso é movimento. E toda vez que a gente falar em movimento, a gente tem que pensar numa dinâmica, não é mesmo? Então, um movimento muito simples que a gente pode considerar é o movimento do pêndulo, né? O movimento do pêndulo, ele está ligado também, deixa eu ver aqui se eu estou seguindo o meu roteirinho, ao movimento de queda livre. Esse carinha aqui, essa minha bola, ela está presa aqui, como vocês estão vendo, né? A uma haste, esse meu elemento. E o que envolve a ele aqui nesse sentido é o peso, e ele vai fazer um movimento tanto para a esquerda quanto né, para a direita. E o que eu vou ter aqui, né? Se a gente considerar que esse cara aqui é L,
Eu vou ter o que como esse movimento? Eu consigo descrever esse movimento em relação a um eixo X e em relação a um eixo Y. Tem em relação ao eixo X e em relação a um eixo Y, né? Se eu pensar que esse aqui também é L, eu consigo dizer que eu consigo calcular, aqui eu também tenho θ, então eu consigo calcular um cosseno e um seno e consigo descrever o meu movimento aqui, uma variação de θ em relação ao tempo, como sendo menos a gravidade dividido pelo comprimento em relação ao seno de θ, variando em relação ao tempo. Mas isso porque esse objeto ele está preso em uma haste. Mas se esse objeto não estivesse preso a uma haste, se a gente pensasse nele como sendo um objeto que antigamente era. Agora eles soltam os projéteis no ar. Mas antigamente, quando as guerras, eles lançavam isso em canhões e o meu objeto ele fazia um movimento parabólico, perdão. Então a gente tinha um objeto em queda livre. Então isso começou, eles pensavam em relação a um objeto lançado em relação a um ângulo θ, e ele depois de um certo momento, ele tinha fazia uma queda livre. Então ele também estaria aqui agindo sobre ele o peso, que seria a gravidade, e que movimento que ele poderia fazer, né? Então, a ideia é, se eu tiver a Terra, vamos considerar ele como sendo uma esfera. Eu faço um lançamento de projétil dele aqui fora. Se eu lanço esse objeto para fora da minha órbita terrestre, como é que é o movimento desse objeto, né? Qual é o movimento de um satélite? Então, isso está muito ligado com o que a gente pensa, com o que a gente faz atualmente. Então, sobre lançamento de satélites, né? Então, isso também tem a ver com sistemas dinâmicos, porque está associado a uma dinâmica. Então, o que a gente pode pensar, e só para fazer uma recordação aqui, pessoal, é que teve uma recordação histórica e que isso começou com Aristóteles pensando que se eu estou soltando um objeto, será que depende da natureza desse objeto? Deixa eu abrir minha câmera aqui para ver se a internet aguenta, né? Então, quando a gente solta um objeto, se esse objeto é um piano ou se esse objeto é uma pena, qual seria o movimento desse objeto? Será que esse objeto, a pena, por ela ter características naturais aí de pena, não sei como poderia falar disso biologicamente, mas essa pena, ela ao cair em queda livre, ela vai fazer o mesmo movimento que um piano, né? Será que, como é que seria esse movimento? Galileu também teve essa ideia de movimentação. Será que isso envolvia peso? Será que o quanto que ela vai andar? Será que a distância que a pena vai andar de um local onde ela é solta até onde ela cai é o mesmo que se eu soltasse um piano, né? E assim o Newton também teve essas mesmas perguntas, assim como também o Albert Einstein. Estou tentando fazer um paralelo com que isso foi tratado nos séculos passados, mas também isso é muito importante em termos de sincronicidade, né? A sincronicidade é algo muito importante em áreas da ciência e do conhecimento e está muito atual em relação às ciências de dados e inteligência artificial, né? Isso também tem a ver com a questão de ergodicidade de um sistema dinâmico, que isso pode ser visto mais à frente. Eu, no momento, não vou entrar
em detalhes sobre isso, porque se eu começar a ficar falando, eu vou voltar para o meu plano aqui. Vou voltar aqui para o meu plano. Vamos lá, então. Uma outra preocupação muito grande do pessoal, ah, antigamente, vamos dizer assim, nos séculos passados, era com a questão de como o pessoal várias. Isso acontece também atualmente, né? Será que o que a gente produz é suficiente para a população mundial? Mas isso a gente sabe que sim, só que ela é mal distribuída. Então, uma pergunta importante nos séculos também anteriores, no caso, eles queriam saber conforme a população cresce, será que eu vou conseguir matar a fome da minha população, né? Será que eu vou conseguir acabar com a fome mundial? Então, aqui eu coloquei que eles gostariam de saber como é que eu consigo controlar? Será que eu consigo controlar o crescimento? Eu consigo saber qual vai ser a minha população daqui a alguns anos, né? Eu consigo fazer uma projeção sobre o futuro? Então, os sistemas dinâmicos, eles também estão muito interessados, e a gente vai ver bastante aqui, tanto o pessoal dos sistemas dinâmicos discretos quanto contínuos, que daqui a pouco eu vou falar o que é, em saber sobre o futuro. Então, o que é muito importante é saber se eu consigo controlar o futuro, né? A gente quer ter um certo poder sobre uma certa população. E a gente, por exemplo, todos nós, né, estivemos passando por uma situação um pouco difícil nos anos de 2020 a 2021, 2020 e 2021. A gente conseguiu passar pela pandemia graças à ciência. Então, dentro da pandemia, tiveram vários grupos, eu sei que no Peru também teve, que tentou fazer o quê, pessoal? Modelar a pandemia. Será que a gente conseguiria controlar o vírus? Então, haviam pessoas tentando encontrar uma saída via vacina, e as outras, e alguns grupos, no Brasil tivemos alguns, que estavam tentando modelar como é que era o processo de evolução do vírus. Todo mundo se recorda dessa época, apesar que não de uma forma muito boa? Será que isso é um sim? Será que isso é um não? Então, assim, a grosso modo, a gente divide os sistemas dinâmicos em algumas áreas, né? Em alguns, digamos assim, vou dizer em áreas. Talvez, não sei se o professor Tiago está aí me ouvindo, mas eu vou dizer que os sistemas dinâmicos ele vai ser discreto se eu estiver olhando para alguma situação que eu discretize o meu tempo em relação a um tempo contínuo, numa reta dos reais, né? Então, por exemplo, algumas situações problema, como as situações em biologia, população, no caso, como eu falei, em vírus, a gente precisa e a gente tem os dados discretos, não dados contínuos. Então, a gente divide aí um sistema dinâmico dessa maneira, né? Então, será que se eu pensar num sistema dinâmico como sendo alguma função e um espaço, né? Se eu estiver pensando num espaço que seja discreto e uma função, vou chamar um f aí qualquer, se eu sei a posição dele x0, será que se eu conseguir obter o meu x1 como sendo f de x0, o meu x2 como sendo f de x1
o meu x3 como sendo f de x2. Então, esse elemento aqui, o meu x2, ele é o meu f do meu f de x0. O meu x3, ele é o meu f, vou copiar aqui, do f de x0. Então, eu consigo dizer que o meu x2 é a segunda iterada do meu f de x0. O meu x3 é a minha terceira iterada do meu x0. Quando a gente consegue escrever um elemento como representação do meu elemento posterior, eu escrevi aqui, é -1 aqui, pessoal, como meu anterior, isso quer dizer que eu estou trabalhando com uma equação de recorrência. Então, ó, vou escrever aqui para vocês, né? A gente ajuda muito para a gente saber como é que é o diagrama dessas iterações. Como é que eu faço, qual é o comportamento desses elementos? Por quê? Porque eu quero saber o que vai acontecer no futuro, não no passado. Bom, no passado também às vezes, mas no futuro talvez seja um pouco interessante, ou não posso dizer isso, tanto passado quanto futuro são interessantes, não é mesmo? Então, fazer um diagrama com esses elementos é importante para a gente. Tudo bem? Peço desculpa aí se está sendo um pouco lento para alguns que já viram, né? Mas eu vou precisar desses elementos porque eu na próxima aula ou nas próximas aulas, quando eu for falar de caos, eu vou precisar usar alguns elementos, tá bom? Então eu vou precisar escrever um pouquinho a mais aqui. Existem alguns diagramas que são importantes, que é o diagrama de Cobb-Webb ou o famoso diagrama teia de aranha. Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que ele funciona, não é mesmo? Então, se eu pensar, né? Então, a gente está olhando em xn igual a f de xn menos 1. E eu também posso escrever isso como se... Eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Espero que fique um pouco mais claro. Então, Con Carmona. oi, pessoal, pode escrever, por favor, se Eu vocês estiverem com dúvida. acho que foi o microfone se ativou Ah, sem tá querer. bem. Rafa, por favor, qualquer coisa me fala. Então, eu vou considerar o meu x n mais 1 igual ao f de xn. Então, eu estou discretizando o meu tempo. Eu tenho uma curiosidade, Rafa. Se essas Ah, pessoas que estão assistindo o curso, o mini curso, se são uhum. alunos que já fizeram algo sobre sistema dinâmico ou não. Bom, na verdade, tem pessoas de tudo, né? Pessoal que talvez já viu, ou de repente nunca tinha visto, mas é bom lá. Eu acho que do jeito como você está tratando, está legal, está bem, para Posso que todo continuar, é que mundo eu estou possa fazendo compreender. Pode um pouco continuar do jeito que devagar. está. Bem, devagar, é bem melhor. Tá bem. Bom, então vamos lá. Eu vou passar aqui a teoria para eu poder escrever, fazer um exemplo, tá? Então, se isso eu estou considerando que minha posição, o meu x, n mais 1, é o meu f de xn, então podemos. Opa,
podemos desenhar ou plotar, né, o gráfico de f então, vou pegar um par ordenado, xn mais 1. Então, dado um valor inicial, x0 igual a x índice 0, encontramos x1 traçando uma linha vertical a partir de x0 até intersectar o gráfico de f em x0 e x1. E aí, para eu encontrar o x2, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer a intersecção do x1 no x de x1, que é o meu f de x1. Então, vamos fazer um exemplo que eu acho que talvez fique mais interessante do que eu ficar fazendo só a teoria, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Se eu considerar a equação xn mais 1 igual a xn ao quadrado, eu vou considerar, ou seja, a minha função como sendo x ao quadrado, tá? Então, vamos supor que inicialmente, essa daqui a gente conhece, né? Essa daqui é a parábola. Então, vamos supor inicialmente que x de 0 é igual a 3/4. Então, quem é o meu x de 1, pelo que eu falei? O meu x de 1 é o meu f aplicado em x de 0. Então, ele é o meu f aplicado em 3/4. Ou seja, 3/4 ao quadrado, e esse valor é 9/16. Muito bem. Então, quem vai ser meu primeiro ponto? É x0 e x de 0, que é 3/4 e 9/16. Muito bem. E aí, quem é o meu próximo elemento, né? É x de 0. Então, esse carinha aqui, lembrando esse elemento aqui, desculpa, gente, que eu acabo usando alguma palavra diferente. É o meu x, perdão, é o meu x índice 1, que ele vai ser esse daqui. E agora eu vou fazer o meu x, o meu f do f de x, opa, de 0. Então, eu vou ter aqui o meu 3, perdão, o meu 9, o meu 9/16. E aí, eu vou ter o 81/256. Então, peraí. Esse cara aqui é o meu x de 1 e esse aqui é o meu x de 2. Então, como é que a gente vai fazer para plotar
esse diagrama, né? Vou abrir mais uma página aqui, vamos ver se eu consigo fazer um desenho melhor. Então, eu tenho aqui a minha parábola, que está horrível, por sinal. Peraí, pessoal, tem um pouco de paciência. Meus desenhos não são muito bons. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu sei que quem vai me ajudar aqui a fazer esse gráfico é a bissetriz do primeiro quadrante, né? Onde a gente vai ter a simetria. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos supor que aqui eu... Acho que é melhor eu aumentar aqui. Peraí, pessoal, um minutinho. Vamos supor que aqui é um e aqui é um também. Para eu traçar uma reta, não sei se vai ficar muito boa. Péssimo. Desculpa, pessoal. Os meninos sabem que meus gráficos não são muito bons. É, então vamos lá, né? O que que a gente sabe? A gente sabe que eu vou pegar o 3/4. Então, ali o 3/4 está entre o 1 e o meio, né? Então, eu vou subir com um elemento aqui entre 1 e o meio. Se ele tivesse exatamente a imagem dele fosse 3/4, ele cairia exatamente aqui na minha diagonal, mas ele não cai na minha diagonal. Deixa eu fazer um zoom aqui para vocês. Piorou meu zoom porque a minha imagem não está aumentando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. O meu 3/4, onde ele vai cair aqui na minha parábola? Na minha parábola, ele vai cair no 9 sobre... O pessoal não gosta de responder também, Rafa? 9 sobre O 16. pessoal, o pessoal também tem vergonha aí, Rafa? É Eu acho como que eles no estão esperando Brasil, você né? continuar. Você pode pedir para eles colaborar. Ah, é? Peço para Então, pessoal, eles. colaborem comigo. Então, se ele tiver aqui, ele vai parar aqui no elemento 9/16. Então, o movimento que ele faz é subir, ele vai estar no. Então, ele subiu até aqui na imagem do 9/16. E aí, ele vai descer no 9/16. Qual que é a imagem do 9/16? A imagem do 9/16 é 81 por 256, que é 0, eu deveria ter feito um gráfico melhor, vocês concordam? Que isso aqui deveria estar aqui embaixo, no 81/256. Então ele veio para cá, né? Então ele desce, depois ele vai aqui para a esquerda, depois ele desce de novo. Então isso aqui é chamado de gráfico teia de aranha ou cobweb. Não sei se alguém já ouviu falar, pessoal, alguém já ouviu falar aí desse gráfico? O que é importante aqui a gente observar nesse gráfico do cobweb, né? Será que existe algum ponto que tem um certo equilíbrio? Ou será que o movimento dessa dinâmica, vamos colocar nessas palavras, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir a minha câmera aqui para você. Eu gosto de falar com as mãos também um pouco. O que que a gente está observando, né? Eu saí ali do um e conforme mas porque o meu x no tempo zero, ele saiu do 3/4. Eu poderia ter falado que no tempo zero ele iria para o 1, né? Mas eu quis que ele fosse para o 3/4.
Está acontecendo algum movimento em relação a essa minha equação chamada equação de recorrência? É recorrente porque ele está recorrendo ao passado. Tudo bem, pessoal? Eu estou fazendo esse movimento em relação ao que aconteceu no passado. E a partir do momento que eu disse que no t igual a zero, ele vai ter uma imagem, né? No tempo t igual a zero igual a 3/4, a gente percebe que vai havendo um movimento de tender a algum ponto, não é? Ele parece que está indo para algum ponto, não parece? Ele não está diminuindo cada vez mais? Ele parece ele está indo muito próximo, tendendo a zero. Bom, eu vou considerar que vocês vão me perguntar se tiverem com dúvida. E vou continuando. Então, né, o que é muito importante aqui é a gente entender qual é essa questão do que é um ponto de equilíbrio. Então, peraí, deixa eu fazer essa definição para vocês, que é muito importante em sistemas dinâmicos. E independente do que a gente considera como sendo contínuo ou discreto. Não sei se o professor Tiago depois também vai falar sobre essas questões, né? Então, vamos lá. Espera um minutinho, pessoal, deixa eu me encontrar aqui nas minhas notas. Então, vou escrever aqui para vocês. Eu vou começar dizendo o que é um ponto periódico. Então, dizemos que x, ele é um ponto periódico se existe um n, vou considerar com os naturais menos o zero, tal que depois de n vezes da f aplicado no x, ele retorna no x. Então, nesse caso, seu período é o menor natural P, tal que, quando eu aplicar f p vezes sobre esse x, ele tende a x. Quando o meu p ele é igual a 1, ou seja, o meu f de x é igual a x, dizemos que x é um ponto fixo de f. Tudo bem? Então, aqui, o que a gente fez, que foi pegar um ponto x lá, o ponto zero, depois aplicamos f de zero, depois aplicamos f da f de zero, e depois fomos aplicando f menos 1 de x. Então, esses elementos aqui, eles são chamados, esse conjunto é chamado de órbita de x, né? E
Nesse caso aqui que eu estou escrevendo, se eu considerar como sendo P, né, o momento que ele volta para o início da a minha f de x é x, a gente diz que, neste caso, temos uma órbita periódica. Porque depois ela volta aqui para o x, né? Então, vamos considerar aqui, agora já vou entrar não no conjunto discreto, então, considerando uma aplicação aqui numa f variando no intervalo 0,1 e chegando no intervalo 0,1, dada por f de x igual a 3x 1 menos x, né? Então, essa daqui é a mesma coisa que 3x menos 3x quadrado. O que que a gente tem aqui, né? Então, ó, vamos lembrar, então, opa, que a minha f de x, então, ela é 3x menos 3x quadrado, então, a minha f de zero é zero. E, por exemplo, a minha f de 2 sobre 3, ela é igual a 2 sobre 3. Então, ó, o que que a gente tem o zero e o 2 sobre 3? O zero e o 2 sobre 3 são dois pontos fixos, né? E a gente consegue mostrar que o conjunto dos pontos periódicos de f é um conjunto invariante. Então, algumas das propriedades que são importantes aqui, que a gente usa bastante na questão em sistemas dinâmicos, é a questão da invariância, né? Então, a gente fala que um conjunto é invariante se ele é invariante tanto no passado quanto no futuro, né? E o que que significa que um conjunto é invariante? Vou dizer aqui para vocês: um conjunto é invariante. Um conjunto é invariante no futuro, invariante no futuro, através de uma função f, né? Então, ó, A é invariante no futuro se o f de A tiver contido em A. E A é invariante no passado se a imagem anterior dele, a f a menos 1, também está contido em A. Então, a gente vai usar essas situações, né, essas afirmações, essas definições. É possível mostrar se um conjunto se eu tenho uma função f invertível, se um conjunto é invariante, a f dele é ele mesmo, e a enésima imagem, a f da f da f da f de a n vezes continua em A se A é um número inteiro, ou seja, pensando numa questão discreta, não é mesmo? Bom, então peraí, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa que eu tenho que falar. Peraí, pessoal, que eu tô com são várias informações aqui que eu preciso passar para vocês, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso. Bom, então falamos de ponto fixo, falamos de órbita, beleza. Deixa eu continuar aqui para ver se eu não estou esquecendo de nada. É possível também a gente fazer, além da questão da população, se a gente pensar em preços, também são importantes para a gente falar sobre a questão de preços, sobre preço futuro, se ele depende do passado, não é mesmo? E vamos ver aqui alguns conceitos que também são importantes.
Eu preciso passar para vocês também o que é o conjunto do ômega limite, deixa eu ver aqui, que seria o que acontece com o comportamento a longo prazo, ou seja, no futuro, que aí eu vou precisar falar dos ciclos limites e da questão da estabilidade. Então, ó, talvez hoje, talvez esteja um pouco muitas definições, eu vou precisar de falar alguns resultados, porque a gente vai precisar deles no futuro, né? A longo prazo. Então, vamos ver aqui, que eu acho que eu não falei, né? Ah, eu falei o que que é órbita. Sim, já falei o que que é órbita. Então, eu quero saber o que acontece no futuro, né? Será que os pontos de acumulação, eles vão permanecer dentro da mesma órbita? Como é que vai ser a distância entre um certo ponto e as imagens através dessa F que a gente está considerando? Será que em relação a um certo ponto essas imagens estão próximas ou distantes, né? Então vamos lá. Quem é o conjunto do ômega? Deixa eu só trocar aqui o meu. Isso. Dizemos, dizemos que um ponto Z pertencente a um conjunto ômega de X, ele pertence a esse conjunto ômega de X. Esse conjunto ômega de X é o conjunto que a gente chama de ômega limite. O ômega limite é o futuro, né? Como seria esse futuro, né? Se existe, vou pensar em termos de sequência. Se existe uma sequência infinita e crescente de números naturais, N1, N2, eu não estou considerando o zero, tá? Mas não tem problema. Tal que, quando eu faço a iterada, a enésima primeira, a enésima segunda, a enésima i em x, se quando meu i tender a infinito, essa imagem tende para esse elemento z, né? Então, o que isso significa? Que a distância dessa imagem futura da f em x em relação ao ponto z, se ela tende a zero, quando o i tende a mais infinito. Então, a gente chama esse conjunto desses elementos, né, de ômega limite. Então, vou virar aqui. A gente pode afirmar que dado. Deixa eu aumentar aqui. Vou escrever aqui. Primeiro, um resultado aqui que será importante. Se eu tomar uma f de x em x, vou chamar de transformação, aplicação definida num espaço métrico XD, então
O conjunto ômega limite ômega limite é sempre um conjunto fechado. Além disso, se a F é bijetora, opa, e contínua, esse ômega de F, ele é um conjunto invariante, né? Então, esse é um conjunto muito importante que a gente vai usar, que é chamado de conjunto ômega limite. Então, a gente está, esse caso aqui, a gente está interessado no que vai acontecer no futuro. Então, é como se fosse, é como se fosse não, é o alfa e o ômega. Então, agora, como a gente pensou no que acontece com as imagens futuras, a gente precisa saber o que acontece com as imagens passadas do meu conjunto. Então, o conjunto agora, um conjunto muito importante, é o conjunto alfa limite. No conjunto alfa limite, a diferença dele para o conjunto ômega limite é que antes a gente estava interessado nos elementos, né, com a imagem futura. Agora a gente vai pensar no passado. Então, dizemos que um elemento y, esse meu conjunto x, ele está no meu conjunto do alfa limite se existe alguma sequência infinita e decrescente de números inteiros negativos M1, M2, tais que a enésima iterada do elemento tende a esse y quando esse i tende a mais infinito. Então, são as imagens anteriores, é o passado, né? Então, a gente diz que o conjunto limite, a gente chama de conjunto L mais da minha F, como sendo os elementos, as órbitas futuras, perdão, a órbita futura dos meus elementos, a união de todas elas. E a gente chama de L negativo, limite negativo, as órbitas passadas, o meu alfa limite. Então, o conjunto limite de F ele vai ser a união do passado, do futuro, perdão, com o passado. Então, esse conjunto ele é muito importante quando a gente for estudar o comportamento dessas funções, certo? Então, vamos lá, deixa eu ver como é que eu estou aqui no meu
na minha sequência aqui, pessoal. Então vamos lá. Eu preciso definir para vocês, apesar que a gente já falou um pouco dessa questão da recorrência, só que essa recorrência que a gente viu, né, pensando em termos de como é que é o futuro? Quem é o meu elemento xn mais um? É o meu f de xn, né? Associado a essas recorrências, existem conjuntos chamados de conjuntos errantes, né? Então a gente eu vou definir que são pontos errantes aqui para vocês também, que também vão ser importantes para a gente um pouquinho mais para frente. Não sei se o professor Tiago ou o professor Rafael vão usá-los, né? Mas eu vou, de alguma forma, escrever aqui qualquer definição para ficar um pouco mais claro quando eu for usar ele mais para frente, né? Então, o conjunto. Então, dizemos, eu vou precisar definir aqui de uma certa maneira, dizemos que um ponto X, ele é recorrente para o futuro, se o meu X, ele pertence ao meu ômega de X, e X é recorrente para o passado, se o meu X, ele pertence ao meu alfa X. Então, isso quer dizer que o meu F, ele vai estar, o meu X ele é recorrente ao futuro. Se dado qualquer vizinhança de X, a imagem futura do meu Fn de X vai continuar pertencente a U. E o meu conjunto vai ser recorrente no passado, né? Se eu conseguir uma vizinhança de x, ou no passado, se eu fizer as órbitas anteriores, o seu f-1, f-2, ele vai continuar nessa vizinhança aí do meu x, que é o meu alfa de x, né? Então, se x ele é recorrente no passado e no futuro, dizemos que X ele é recorrente. E o conjunto de todos os pontos recorrentes de todos os pontos recorrentes de F é denotado por, eu vou chamar de REC de F. Nem sempre uma função vai ter pontos recorrentes, né? A gente garante essa existência de pontos recorrentes com a seguinte proposição. Depois, se vocês quiserem, eu gostaria, se possível, além das notas que eu estou escrevendo aqui para vocês, eu gostaria de disponibilizar os livros que eu estou usando como bibliografia. Acho que é possível, né, Rafa? Se eu mandar para você o PDF dos livros, você passar para os alunos, seria possível isso? É possível, sim. A gente coloca também no site.
Tá bem, obrigada. Então, se eu considerar um espaço métrico compacto, x e d a sua métrica, e f indo de x em x um homeomorfismo, lembrando, no caso, né, que uma bijeção contínua, cuja inversa também é contínua, então é possível provar que o conjunto dos pontos recorrentes da F é diferente de vazio. Ou seja, a F sempre vai ter um ponto de recorrência se eu tiver essas condições. Então, o fato dele ser um ponto recorrente, às vezes, torna isso uma situação um pouco restritiva, né? Então, alguns livros costumam, introduzir uma noção um pouco mais fraca de recorrência. Ou seja, a gente pensa na questão da recorrência não no contexto inteiro, não no conjunto X inteiro, mas sim a gente observa o que acontece numa vizinhança daquele ponto. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Então, vamos considerar a minha função f de 0 até mais infinito, indo de 0 até mais infinito, dada por f de x é igual a 2x, né? Então, a gente observa que, dado, por exemplo, um epsilon igual a x sobre 10 maior que zero, e uma vizinhança aqui que eu vou tomar, x menos epsilon e x mais epsilon. Então, se eu faço x menos x sobre 10, eu tenho 9x sobre 10. Se eu faço x, perdão, né, que é o epsilon, que é x sobre 10, se eu faço x mais, eu tenho 11x sobre 10. Então, uma vizinhança. Se eu pegar essa situação, o que vai acontecer? Temos que, se eu fizer a enésima iterada dessa vizinhança, eu vou ter 2n 9x sobre 10 e 2n 11x sobre 10. Olha só, bem próxima, né? Tá bem próximo, esse meu n tem mais ou menos, se eu pegar um n muito pequeno, eu fico ali, né, num elemento próximo de 2 sobre 10 vezes 9x, mas se eu pegar um n muito grande, isso explode. Então, olha só, em particular, se o meu n for maior que zero, então o 2 elevado a n vezes o meu 9x sobre 10, ele é um número maior ou igual a 2 vezes o 9x sobre 10, 2 vezes 9, 18x sobre 10, e esse número ele é maior que 11x sobre 10. Então, o que que isso significa, né? Que um ponto mais à esquerda do intervalo Fn de U, ele está à direita do ponto mais à direita de U. Então, isso significa, consequentemente, que a minha enésima iterada de U, da imagem de U inter U, é igual a vazio. Opa!
contrário, igual a vazio para todo n maior que zero. Analogamente, eu posso falar que para n menor que zero, isso também acontece. Então, eu posso dizer que, então vamos escrever o que eu estou dizendo, ó. A imagem futura não intersecta U, uma vizinhança. A imagem passada também não intersecta para todo n menor que zero. Então, ou seja, a enésima iterada de U inter U é igual a vazio para todo n inteiro, exceto o número zero. Então, quando a gente tem pontos com essa propriedade, a gente chama esses pontos de pontos errantes. Então, pontos com essa propriedade são chamados de pontos errantes. Então, a gente está interessado no complementar desse conjunto, ou seja, em pontos cuja órbita de qualquer vizinhança ele retorna para essa vizinhança. Então, dizemos que um ponto é não errante, que um ponto é não errante. Um ponto é não errante se para todo conjunto aberto U contendo o X. Minutinho que apareceu uma mensagem. Ah, fechou. Rafa, o meu áudio vocês estão ouvindo bem? Porque eu não sei se a internet se deu algum problema. A gente está ouvindo você. Tá tudo bem. Ai, que bom, porque veio uma mensagem. Vamos Não, estamos continuar. ouvindo. Não se preocupe, não. En- Então, dizemos que um ponto é não errante se para todo conjunto aberto U contendo X, existe um n maior que zero, tal que em algum momento, né, para esse n, a iterada a enésima iterada de U inter U é diferente de vazio. Então, isso é muito interessante para a gente em sistemas dinâmicos, né? Denotamos, denotamos, opa, denotamos esse conjunto de pontos, de todos os pontos não errantes, não errantes de F, por ômega maiúsculo de F. Então, a gente observa que nesse caso que a gente acabou de fazer, o conjunto dos pontos, do conjunto desses pontos não errantes é só o zero, né? Então, ó, é possível mostrar, vou pôr aqui como uma proposição, que seja f de x em x um homeomorfismo
definido num espaço métrico compacto XD, então, se o meu X, meu ponto X, é um ponto periódico, então o meu X é um ponto não errante. Para todo X nesse espaço métrico compacto, temos que o futuro desses X estão contidos, o conjunto formado pelas órbitas futuras está contido nos pontos não errantes e o passado também está contido no conjunto dos pontos não errantes. O conjunto dos pontos não errantes, ele é fechado e invariante. Pessoal, essas características que eu estou escrevendo aqui para vocês, né? Que vocês podem até, poxa, mas a Tati está sendo muito criteriosa em escrever que fechado, que o futuro e o passado desses elementos também está no conjunto dos pontos não errantes, né? Isso é muito importante porque quando a gente vai estudar sistemas dinâmicos, quando nós queremos resultados que são mais fortes, a gente precisa de características desses elementos. Então, por isso que eu estou sendo bem criteriosa. Beleza? Ah, então, vamos ver o que que está faltando. Vamos lá, vou falar aqui que é um conjunto minimal. Então, eu estou fazendo todas as características aqui para a gente poder ter resultados mais fortes no futuro, vamos dizer assim, né? Então, o que que é um conjunto minimal? Então, um conjunto M aí desse espaço métrico compacto é dito minimal para uma F, né, indo do X em X, se esse conjunto ele é fechado e invariante e M não possui, deixa eu escrever de outra maneira, mais matematicamente aqui. Se F contido em M é um subconjunto invariante, é fechado e invariante, ele só vai poder estar em M sendo fechado e invariante se ele for o conjunto vazio ou se ele for o próprio M, né? Tudo bem. Acho que está tudo bem até aí, né? Então vamos aí para alguns resultados que são importantes em relação ao meu conjunto minimal, esse meu conjunto M. Eu vou comprar essa de cortar madeira.
É que nós estamos numa. Agora, eu contei para o Rafael, nós estamos. Essa semana é a semana da matemática aqui também na universidade. Então, eu vou precisar, infelizmente, terminar um pouco mais cedo, mas eu consigo ficar mais um pouquinho. Vamos lá para o resultado. Então, uma proposição também importante é que sejam x e d um espaço métrico compacto, f de x em x um homeomorfismo e M contido em X um subconjunto compacto. Eu preciso determinar esse M. Então, a gente fala que esse M, que é compacto, um subconjunto, ele é minimal se e somente se o meu futuro, as minhas órbitas futuras aqui é todo o conjunto M, para todo x em M, e ele também pode ser minimal se e somente se o meu passado também é M, né? Então, essa informação ela é muito importante porque a partir disso, né, uma consequência desse resultado é que todos os pontos de um conjunto minimal, eles são recorrentes. Então, isso é muito importante para a gente. Então, a gente vai... Tudo bem, pessoal? Isso a gente vai usar. Então, eu vou para a última parte aqui do que eu vou definir aqui para vocês, para eu poder usar na próxima aula. Eu quero saber o que são atratores e repulsores, né? A gente diz, então vamos lá, de modo geral, né? Atratores e repulsores. Então, de maneira geral, um atrator é um conjunto invariante que atrai todas as órbitas da sua invariância, né? Da sua vizinhança, perdão. Então, vamos lá, ó. Dizemos que um conjunto A contido em X, ele é um atrator de F, essa F saindo lá de X em X, se existe um conjunto aberto U de X, tal que esse A está contido em U. Deixa eu escrever na outra página para ficar melhor. Então, esse conjunto aí que eu estou querendo mostrar que é atrator, ele está contido em U. A F do fecho desse conjunto aberto está contido em U. Então, o que isso significa? Que o fecho de U é levado em U pela ação da F. Terceiro, o meu conjunto A, esse aí que eu estou querendo mostrar que ele é atrator, ele é a intersecção das enésimas iteradas da minha F em U. O que isso significa, né? Que a intersecção das imagens de U
pela F, eles coincidem com o meu conjunto A. Então, o conjunto U, ele é chamado de região de captura. Tem um nome em inglês que o pessoal costuma usar, que é trapping region, né? O que é interessante a gente entender é que essa região de captura, se um ponto ele entra na região de captura, ele não vai sair de lá. Ele vai continuar dentro do meu conjunto, né? Então, se um ponto é atrator, se um conjunto é atrator, se A é um conjunto, é um atrator, então, quando eu aplico AF em A, ele vai continuar em A. Tudo bem, pessoal? Isso também é muito importante, né? Então, outro resultado que é muito importante para a gente, eu gostaria só de fazer uma observação. O pessoal talvez esteja um pouco bravo comigo. Não sei se o Thiago de Carvalho está aí presente, mas eu estou fazendo isso porque eu estou puxando um pouco. A gente chama aqui que eu estou puxando um pouco de fogo para o meu peixe. Porque eu vou querer falar depois de objetos. Não vou ser eu que vou falar, vai ser o Rafael. Mas a gente vai falar de fractais, né, Rafael? Eu acredito que em algum momento. Pode falar, não tem problema não. Você faz uma Ah, introdução? isso! E aí, os fractais obtidos através de um sistema de funções iteradas, os Uhum. IFS, eles são pontos atratores, eles são conjuntos atratores. Uma observação também, os fractais eles podem ser usados, esses que são obtidos via IFS, em situações de criptografia, em situações de conversão de imagens. Então, todos eles são usados a partir desses conceitos de iteradas da função. E também nesse conceito de conjunto atrator, tá, pessoal? Então, assim, eu não sei como diz, se tem algum ditado em espanhol que fale sobre isso. Os meninos talvez pudessem me ajudar, o Rodiak, o Rafael, que eu tô puxando a lenha para minha sardinha. Tem alguma coisa parecida com isso, Rafael, em espanhol? Arena para mi saco. Como é? Arena para mi saco. Algo así. É uma coisa semelhante. Entendi. Então é por isso que eu estou fazendo esse tipo de abordagem. É E isso. também porque eu vou falar do caos. Eu pretendo falar de situações caóticas na próxima aula. E isso vai ter a ver com essa questão dos conjuntos errantes, com essa questão de será que no futuro eu vou interceptar a órbita novamente? Será que eu vou ter algum ponto ali de intersecção? Então, por isso que eu já estou falando sobre esses tópicos. Então, deixa eu continuar mais um pouco. Tá. Então, outro resultado importante, se eu pensar num conjunto XD, um espaço métrico, um espaço métrico compacto, e f de x em x
uma aplicação contínua, se o meu A é um conjunto atrator, de F, e U, eu chamei aqui U de região de captura, de captura de A, né? Então, todo ponto de U converge para A, para A no futuro. Porque o U é o conjunto de captura, né? Então, a distância das imagens futuras, né? Então, se eu pensar aqui para todo x, né? Para todo x que eu tomar em U, o que que a gente tem? Que o limite de quando n vai para infinito, das distâncias dessas imagens futuras, né? Porque o meu n está indo para o infinito, do meu f de x em relação aos pontos que estão em A, é zero. Isso aqui é muito importante para a gente provar questões sobre fractais. Muito importante, né? Então, a gente define. Porque o que que eu estou falando? Porque eu estou dizendo isso, né? Eu nem vou falar, eu não sei se o Rafael vai falar, mas talvez não. A gente provavelmente não vai falar sobre o fractal de Rosy, que é um fractal que tanto eu quanto o Rafael a gente estudou, né, no doutorado. Mas um fractal que é muito importante, que é o fractal de Mandelbrot, que ele tem várias propriedades interessantes que, por exemplo, é um conjunto de bacia de atração, né, que envolve o conceito de região de captura. Então, eu pretendo falar ele na minha próxima aula, na semana que vem, né? Então, um conjunto chamado de bacia de atração de um atrator A, ele é definido, esse conjunto, como sendo a união das imagens anteriores desse U aplicadas no meu conjunto U, onde U é região de captura. Então, olha que interessante. Eu estou olhando para um conjunto que é chamado de região de captura. O que que isso significa? No futuro, é como se fosse um buraco negro. Ele vai cair lá dentro dele, não tem como escapar. E eu estou dizendo que uma bacia de atração desse conjunto que é atrator é a imagem anterior, é o passado desse conjunto, né? Então, um elemento que mora na bacia de atração, ele está na minha bacia de atração se tanto ele é um elemento do futuro que vai convergir, né? Eu consigo mostrar que tanto no passado quanto no futuro ele vai cair dentro dessa bacia de atração. Ele não escapa, tá, pessoal? Então, já temos conceitos interessantes que vão servir para a gente aí nas próximas aulas, mas tem conjuntos também que são muito importantes para a gente em termos de estabilidade, né? O que que é esse conceito de estabilidade? Então, a gente estava pensando num elemento e observando o que a minha F está fazendo em relação a esse elemento.
Mas, se ao invés de eu pensar nesse elemento e o que a F está fazendo com esse elemento, se eu pensar no futuro, qual é a distância, o que acontece com a distância de dois elementos, de duas imagens futuras eu peguei um elemento e peguei dois elementos aqui, né, do meu domínio, o que acontece com as minhas Fs aplicadas nesses elementos no futuro? Será que eles se aproximam? Será que isso se torna estável? Ou será que isso se torna instável e cada um vai por um lado, né? Então, isso é muito importante também. Então, eu vou definir dois conjuntos que envolvem esse conceito. Então, conjuntos que são estáveis e instáveis. Então, vamos lá para a definição de conjuntos estáveis e instáveis. Então, o conjunto estável de X para um X pertencente a X, e eu considerando f de X em X, eu vou definir como sendo WF S no sentido de stable em inglês. Eu pego um outro elemento em X e digo que a distância das imagens futuras de X e de Y, as iteradas, ele tende a zero quando n tende a infinito. E enquanto a gente pode definir o meu conjunto instável de unstable em relação a U, como se eu pegar outro elemento em X e fizer a distância do passado dessas imagens e no passado tender a zero quando meu n vai para mais infinito. Esse cara é o conjunto instável de X. Então, o que que a gente observa aqui, que é muito importante para a gente, é que o conjunto estável da minha F é o meu conjunto instável da F a menos 1. E o meu conjunto instável, perdão, da minha F é o meu conjunto estável da minha F a menos 1, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui que a gente pode pensar é que se a minha F, partindo dos reais, nos reais, dada por f de x igual a 2x, então o conjunto estável, perdão, do zero é formado só pelo zero. E o conjunto instável do meu zero é o conjunto de todos os reais, né? E é possível também, pessoal, mostrar que se eu aplicar F no conjunto estável do meu X, é a mesma coisa que o conjunto estável da minha F de X. E se eu aplicar F a menos 1 do conjunto instável dos elementos de X, é equivalente ao conjunto instável da imagem, da pré-imagem da minha F de X, né? Isso valendo para todo X pertencente a X. É possível provar
essa afirmação. Mais um- uma definição, e agora eu prometo de verdade que é a última que eu faço e que a gente vai usar, a gente diz, né? Dizemos que a minha f de x em x ela é transitiva. Isso é um conceito muito importante em sistemas dinâmicos. Se existe um xizinho em x, tal que o fecho da órbita desse x é todo o meu conjunto x, né? Então, ou seja, se a minha f, perdão, ela possui uma órbita densa. O que que isso significa, né? Que a f é transitiva se existe algum ponto xizinho cuja órbita vai passar por qualquer conjunto aberto de x. Então, isso significa que, dado qualquer conjunto aberto U de x, existe um N natural, tal que em algum momento meu Fn de x vai estar em U, né? Isso, assim, de uma maneira informal que a gente pode falar é que uma transformação, né, uma F vai ser transitiva se ela não pode ser decomposta em subespaços, em subsistemas. Se eu não consigo subdividir ela, porque em algum momento ela vai ter que voltar para o meu conjunto, né? Então, isso, pessoal, vai ser muito importante para mim quando eu quiser definir um sistema dinâmico que for caótico, que ele vai ser sensível às condições iniciais. Isso é muito importante para a gente sobre sistemas dinâmicos. Eu gostaria de falar para vocês que eu fiz a gente andou sobre sistemas dinâmicos discretos e contínuos. A gente viu conceitos que valem tanto no caso de sistemas discretos quanto de sistemas contínuos. E eles vão ser muito importantes no decorrer aqui do curso que a gente vai fazer. Tudo bem? Eu, infelizmente, tenho que parar por aqui, porque o curso aqui na universidade que eu trabalho é um curso noturno. Então, para nós, aqui no Brasil, são quase 15 para 7. E o evento vai começar às 7 horas. Então, eu preciso colaborar com meus colegas daqui. Como eu fiz confusão do horário, eu esqueci que existe um fuso horário entre o Brasil e o Peru. Então, eu peço desculpa, mas eu vou ter que parar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que tenha ficado aí interessante, ou se ficou alguma dúvida. Se vocês quiserem me escrever durante esses dias, eu vou escrever meu e-mail aqui para vocês. Então, meu e-mail é tatiana.rodrigues@unesp.br. Eu vou enviar esses slides aqui, esse material que eu fiz para o professor Rafael, e ele vai compartilhar com vocês. E aí, na próxima aula, a gente volta. Pode ser? Tá bom, Tati? A gente agradece pelo seu tempo, o tempo que você teve para começar esse curso. A gente vai ficar à espera da semana que vem. Eu não sei se você tiver tempo para, de repente, se alguém tiver uma pergunta, ou deixamos Isso, para a tem um semana que tempinho vem. aí. Se alguém quiser fazer alguma observação ou pergunta, por favor. Se tiver alguma pergunta, de repente, ou de Ah, o repente la José semana que Vidarte vem. também está presente. Que legal. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, vamos nuevamente a agradecer a profesora Tatiana pelo seu Ah, tempo. obrigada. A gente vai esperar
a semana que vem, a segunda aula, podemos dizer que foi muito instrutiva a primeira aula. Vamos esperar que seja ainda melhor a segunda aula aí, completa. Muito obrigado Muchas e gracias, também a Rafael, muchas todos. gracias. Gracias, gracias. A los asistentes también les agradecemos.